Outras razões para não implementar o currículo de educação física, restrições financeiras, desvios de dinheiro para outras áreas, não necessariamente por corrupção, mas construção de ginásios, por exemplo, ou outras instalações que precisam ser construídas. Instalações inadequadas, recursos materiais inadequados. Não podemos, por exemplo, ter uma aula de natação porque existe uma tempestade acontecendo e nós temos que fechar a piscina. Enfim, isso é de países ricos. Deficiências em números de professores qualificados. Isso é uma coisa bastante geral e corrente em países de renda baixa. Atitude de outros significativos, por exemplo, professores, gerentes, coisas assim. Isenções em aulas de educação física, que pode ser por questão médica, ou se você está participando da banda da escola, ou você é uma líder de torcida, ou qualquer outra coisa. Você pode se excusar da educação física. Isso mostra um pouco o estado dessas disciplinas. E também a questão da falta de motivação do professor. Aqui vocês podem fazer as comparações entre 2000, 2007 e 2012. Eu vou focar apenas em 2012. Então, legalmente, a disciplina de educação física tem 70%, mas o número real é apenas 40% de implementação. Ou seja, isso é uma mensagem que vem de professores. A minha disciplina na minha escola é considerada inferior com relação a outras disciplinas. E você pode ver aqui os números globais e específicos. A América Latina parece estar bem. Eu não tenho certeza sobre esse número aqui. Pode haver uma variação. Um aspecto desse status da educação física é o reflexo da frequência de cancelamento de aulas de educação física. Por exemplo, quantas vezes você tem aulas de idiomas ou aulas de línguas, matemática e ciências? Quantas vezes você tem cancelamento em aulas? Mas em 54% de países existe uma tendência de 54% a mais deles terem suas aulas canceladas do que em comparação com outros assuntos, outras disciplinas. Na América do Norte, essa tendência é de 100%. As razões para o cancelamento. O status dessa disciplina parece ser de pouco valor educacional. Isso também ocorre em países de baixa renda. Preparação, por exemplo, ou aptidão para leitura e educação com números, por exemplo, matemática e leitura recebem mais ênfase. Cortes financeiros do governo. Professores de educação física foram para outros assuntos, outras disciplinas e outras condições adversas de clima, a falta de instalação, por exemplo, adequada, por exemplo, ainda bem que houve chuva hoje, porque eu me sinto de volta na Inglaterra. Uso de instalações de educação física para concertos, festivais ou alimentação. Então, um ginásio, por exemplo, pode estar sendo usado para exame de outras disciplinas, ocasiões religiosas, eventos religiosos, por exemplo, ou feriados, que muitas vezes é o caso em países islâmicos e em outros países também. Novamente, essa citação bem abrangente. Isso daqui foi algo que eu ouvi de muitos professores no Irã. Se houver uma ocasião especial que necessite a participação de um aluno, isso é uma tradução literal, certo? Isso quer dizer, na verdade, um requisito governamental. As classes de educação física
podem ser a primeira escolha para fechamento, para cancelação. Ou se os professores de outras aulas, por exemplo, química, matemática, são ausentes, os alunos podem ir para a aula de educação física. O que acontece lá é que, ok, professor de química não apareceu, então eles todos foram para a educação física. Então, se a aula de 40 alunos tem 40 alunos, de repente tem 80. E aí o professor se encontra com um problema muito grande de casos ambientais, por exemplo, problemas com o clima, a chuva ou frio, e assim por diante. Você pode ver o número de razões dadas pelos professores e que isso parece refletir a situação em outros países também. O status do professor de educação física, aqui nós encontramos que 79% dos países têm legalmente o mesmo status, mas em realidade eles dizem que não é o mesmo status. Você pode ver os números na América Latina, 40% disseram que nós não temos o mesmo tipo de status. Na verdade, são considerados mais baixos do que outras disciplinas. Currículo de educação física. Vamos passar por isso muito rapidamente. E o currículo de educação física começa a mudar em termos de seus objetivos, temas. E claramente há elementos que enfatizam conceitos de qualidade de educação física e programas. Em vários países que fazem reformas educacionais, você pode ver como os estilos de vida relacionados à obesidade e sedentários estão começando a influenciar o currículo de educação física. No entanto, e sempre tem um no entanto, pesquisas globais apontam que a realidade tem uma política de retórica de ter um currículo balanceado de educação física que, na prática, em vários países no mundo, apesar dos temas e dos objetivos, essa competição competitiva domina o currículo. E também exemplifica, por exemplo, um inspetor da Irlanda diz: os jogos dominam o quanto eles gastam. É que se todas as crianças querem participar, mas sempre tem muita competição, e talvez isso aí não seja o interesse das crianças, só competir, é só fazer, talvez as crianças só queiram fazer esportes pela diversão. Aqui, rapidamente, podemos ver, eu posso apontar para vocês o conteúdo do currículo. Ele enfatiza o ponto que eu estou fazendo. Globalmente, se você vê os jogos, e ao invés de, por exemplo, corrida, 66% de atividade de currículo está devotado a jogos, ao invés de, por exemplo, corrida. Na África, 66%, na Ásia, 87% de jogos e corrida, Europa, América Latina, 67%, Oriente Médio, 83% e assim por diante. Eu coloquei para vocês, estes não são exemplos de um currículo balanceado e abrangente. As instalações. Bem, eu vou passar este slide. Vamos ver a qualidade e quantidade. A mesma estatística que nós podemos observar aqui para todo mundo. O vermelho são os números de 2007. E se você coloca essas duas figuras, 57% das pessoas que respondem dizem que as instalações do meu país, da minha escola, são limitadas ou insuficientes. E você pode fazer uma comparação entre os dados. Você pode ver a América Latina, 65%. O mesmo se aplica ao equipamento, à qualidade do equipamento, mas também à quantidade. Se você coloca os números, junta os números, você descobre que globalmente estamos olhando para 61% dos países dizendo que há insuficiente ou limitada quantidade de equipamentos. 74% na África, 40% na Ásia, 38% na Europa
A gente, na verdade, está bastante bem. Na América Latina, 85% da quantidade de equipamento é limitado. No Oriente Médio, é 64%, ou seja, continuando. Outro ponto que olhamos no questionário, e que temos outras evidências científicas, é o mantenimento dessas instalações de educação física. Eles estão em bom estado, mau estado. 70% dos países globalmente dizem que tem problemas de mantenimento, de manutenção. Por exemplo, na África, 85%, na América Latina, temos 95% das pessoas que respondem que dizem sim, temos problemas de manutenção das instalações. Ok. O tempo se está acabando, temos que chegar ao final. Aqui é um resumo sobre o que encontramos, o que descobrimos. Primeiro, é claro que temos que prover a educação física, todos concordamos. Segundo, que alguns governos são devagares na implementação na implementação dessa educação física, então temos um resultado misto. E por algum lado temos desenvolvimentos positivos, ou também temos estabilização e pouca mudança, mas no outro lado temos um certo declínio também, que é um ponto para estar preocupado. Claro, há uma promessa, uma política, há um espaço entre o que se promete e o que se cumpre, digamos. Parte desse resumo que temos deficiências no currículo e na implementação e falhas de aplicar a política legislada. Temos deficiências em equipamento, em manutenção, e o problema aqui é a falta de dinheiro para, por exemplo, manutenção. Apesar de que temos a qualidade dos professores, por exemplo, em escolas elementares primárias, temos inconsistências e relevância na qualidade do currículo de educação física. Isso aí é visto em todo o mundo. Temos algumas melhoras nas políticas de inclusão e práticas para burlar as barreiras, para dar oportunidades iguais para todos. Mas ainda há problemas para crianças com problemas, com necessidades especiais. Ainda temos essas conexões entre o programa, o que acontece entre a escola e o que acontece fora da escola. Não há uma conexão entre esses programas dentro da escola e fora. Ou seja, faz parte do que a comunidade tem que fazer, juntar o que se faz, alinhar essas políticas entre a escola e o que acontece na comunidade em relação à educação física. Então, chegando ao penúltimo slide, temos um cenário misto de mensagens, temos desenvolvimentos positivos e versus a retórica de política, mas temos problemas na prática. O ponto crucial aqui é que tem muito espaço entre o que se promete e o que se faz na realidade. Isso daqui é do De Boer Boekhiel, é da União Europeia, em 2002, e ainda se aplica 10 anos depois. E, finalmente, eu lhes deixo com este slide. Enquanto a obesidade cresce, a educação física diminui. Essa, infelizmente, é a realidade. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. E se inspirem como eu, através da qualidade de educação física de por vida. Muito obrigado.